Lucas capítulo de número 10, quem achou, diga amém. Lembrando também você, nós vamos ter nossa conferência de louvor em outubro, uma mega conferência de louvor, gente vinda de todo o Brasil, nós estamos colocando assim, ó, Suzano está no mapa da fé no Brasil, viu? Graças a Deus, né? Onde chega, Suzano está ficando conhecido pelos congressos, os cultos, as ministrações. Suzano está demais, não está não? Graças a Deus, Deus tem feito isso no nosso meio, nós estamos animados por isso, muito animados com o que Deus está fazendo. Ok? Acho que agora já deu aquele tempo para todo mundo aquietar, tranquilizar e a gente poder meditar na palavra de Deus. Eu confesso que passei o dia hoje tentando buscar de Deus alguma coisa para compartilhar com vocês, mas às vezes Deus prega umas peças na gente, assim, acho que Ele tem um bom humor, assim, falando, não, vou brincar com você um pouco. Aí foi de manhã e falei, gente, o que eu vou pregar? Não sei. Aí passou a tarde, falei, o que eu vou pregar? Não sei. Aí fui tomar banho, botar um uniforme de pastor e o que eu vou pregar? Não sei. Aí cheguei aqui, começou o culto, falei, o que eu vou pregar? Não sei ainda. Você ri porque não é com você, né? Se fosse você, eu queria ver como é que você estava uma hora dessa, né? Eu falei assim, que legal, né? Isso é bacana. Mas aí estava no meio do louvor ali, o Espírito Santo é o Espírito Santo, amém? Verso de número 25. Então veio ao meu coração essa palavra. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou, onde está escrito? Lhe perguntou, o que está escrito na lei e como interpretas? Aí tu respondeu, 27 eu estou lendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, marca esta palavra, querendo o quê? Justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos e retiraram, deixando-o semi-morto ou meio morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai, procede tu de igual modo. Aleluia! Esse texto por si só poderia contar toda a história de Deus e da humanidade. É só você olhar ele com atenção, você vai perceber. Ouça. O homem descia de Jerusalém para Jericó. É o homem que sai do lugar alto para o lugar baixo. Da posição que Deus o colocou, ele desce. É a queda. É Adão e Eva saindo da presença de Deus. O homem pego pelos ladrões é o homem atacado, ferido pelo diabo. Quando Deus disse ao homem, olha, se comeres do fruto, morrerás, o homem não caiu morto,
Mas o homem morreu, ficou semi-morto, vivo no corpo, mas morto no espírito. Semi-morto, meio morto. Vem o sacerdote e o levita, a lei, tenta resgatar, mas a lei não desce até onde o homem precisa, a lei não chega onde o homem necessita. Então, é necessário que venha alguém que é discriminado como um samaritano, alguém que é muitas vezes repudiado como um samaritano, alguém cujos religiosos não aceitam como os religiosos não aceitavam o samaritano. E ele desce da sua posição, desce do seu cavalo, desce do lugar de autoridade e se coloca no nível daquele que está ferido, no nível daquele que está machucado. Tira da sua bolsa duas coisas, óleo e vinho. Óleo é símbolo do Espírito Santo, vinho é o símbolo do sangue de Jesus, que Ele coloca sobre as nossas feridas para nos restaurar. Ele pega este homem e leva a uma hospedaria, um lugar para que a pessoa possa ser acolhida e tratada, cuidada. Que lugar é este? A igreja. E ele diz assim: cuida de quem eu deixei aqui, porque um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou dar a recompensa aos que cuidaram daqueles que foram trazidos para esta casa. Toda a história da humanidade resumida em uma parábola. Só Jesus para fazer algo tão extraordinário. Do Gênesis ao Apocalipse, da queda do homem no jardim do Éden, à volta de Jesus na última trombeta. Isso é maravilhoso. Amém. Uma só história conta a Bíblia toda. Porque a Bíblia é uma história só. É a história de Deus querendo nos alcançar, de Deus querendo nos tocar, de Deus querendo nos visitar. Quantos podem dizer amém? Agora, olhe só como algumas coisas nos roubam. Eu quero pontuar com você, assim, bem interessante nesse texto. Primeiro, olhe só. O homem faz a pergunta para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Qual é a pergunta? Verso de número 25, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu lhe pergunto, para ter uma herança você precisa o quê? Para ter uma herança você precisa fazer o quê? Precisa nascer. Não tem o que eu faça para ter uma herança, eu preciso nascer. É por isso que Jesus disse: é necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. Se você quer uma herança de Deus na sua vida, você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. O reino de Deus é para quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo já não vive mais a velha vida. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas esse homem insiste, ele fala assim: o que eu tenho que fazer para me justificar? Qual é a obra que eu tenho que fazer? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? E Jesus vai começar a dizer para ele algumas coisas assim, primeiro, como você lê, como você entende. Então você vai descobrir o que Deus tem para a sua vida através de leitura e entendimento. Posso ouvir um amém? É leitura e entendimento da palavra de Deus. É por isso que a gente precisa começar a dedicar mais tempo à leitura e ao entendimento da palavra de Deus, para que a gente não seja levado por vento de doutrina, para que a gente não seja enganado pelo maligno, e a gente possa experimentar de Deus aquilo que de fato Ele tem para nós. O homem até fazia uma boa leitura, o homem até fazia uma boa interpretação, e ele entendeu certinho. Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: bom isso, hein? Mas acontece que aquele homem, ele tinha o seu coração fechado.
Porque muitas vezes a gente vai selecionando quem é que merece e quem que não merece. E ele pergunta: Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus conta essa história justamente para dizer para aquele homem que o seu próximo pode ser aquele que você repudia, o seu próximo pode ser aquele que você tem raiva, o seu próximo pode ser aquele que você tem resistência. E hoje Deus está te trazendo aqui neste lugar, primeiro, porque eu já sei que Ele vai trazer uma cura no coração de algumas pessoas. Porque muitas vezes nós estamos julgando o outro e a Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos. Ei, eu não sei se você tem resistência, barreira, amargura com alguém, mas recebe o que eu estou te dizendo aqui hoje: perdoa, libera, abençoa, limpa o teu coração. Não vale a pena guardar rancor, amargura e tristeza. Não vale a pena você ter um coração travado, fechado, parado. Sabe por quê? Porque isso não agrada a Deus. Isso adoece você. Sabe o que é que nos priva da graça de Deus? Amargura. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura vos prive da graça de Deus. Olha o que a Bíblia coloca: que para receber perdão a gente também tem que dar perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Qual é o segredo? O segredo é o perdão. Se você perdoa, recebe perdão, porque com a medida que você mede, você será medido. Se você é uma pessoa que perdoa fácil, você recebe perdão fácil. Se você é uma pessoa que perdoa muito, você é muito perdoado. Mas se você é uma pessoa que fecha demais o coração, as coisas também vão ficar estreitas para você. Hoje o Espírito Santo está vindo aqui dizendo assim: olha, existe um próximo perto de você. Limpa o teu coração, abençoa, descansa. A tua vingança não opera a justiça de Deus. As tuas mágoas só fazem mal a você, e às vezes o outro está vivendo a vida dele e você está aí restrito, fechado. Será que hoje Deus pode passar aqui uma vassoura no coração da gente? Será que a gente pode parar de vomitar a raiva, a ira, o ódio, o rancor, a mágoa? Será que a gente pode deixar Deus tirar da gente hoje e dizer assim: Senhor, eu vou viver minha vida plenamente no Espírito, na promessa e na palavra do Senhor? Aquele homem pergunta: quem é meu próximo? E Jesus disse: eu vou te contar uma história. Vinha um homem de Jerusalém, descendo de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi atacado por bandidos. Esses bandidos é a figura do próprio diabo. Segura na mão de alguém que está do seu lado e diga assim: na tua caminhada, você vai ter que lidar com pessoas que foram feridas e machucadas pelo diabo. Às vezes você está dizendo daquela pessoa e falando daquela pessoa e acusando aquela pessoa, e você não sabe quantas feridas, quanto que o diabo já aprontou na vida daquela pessoa. E que foi o diabo que largou ela meio morta pelo caminho. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que a religiosidade, meu irmão, não deixa a gente chegar perto das pessoas que precisam. Jesus era amigo de pecadores. Jesus era amigo de pecadores. Jesus estava próximo de pecadores. Aliás, Jesus tinha briga com o religioso e sentava para comer com o pecador. E às vezes eu fico pensando, se Jesus passasse por essa rua, se ele ia entrar nas igrejas que tem aqui na rua, ou se ele ia entrar no bar que tem mais ali na frente. Porque outro dia eu perguntei no meio da igreja, não vou perguntar de novo, porque vocês já estão escolados, já sabem. E eu perguntei: o que você diria para mim de um homem que durante o dia ficava ajudando os pobres necessitados, mas reservava as suas noites para jantar com os ricos e poderosos?
Aí todo mundo começou a dizer, é um corrupto, é um bandido, é um safado. Eu falei, pois bem, esse era Jesus, passava o dia inteiro atendendo os pobres e necessitados, e toda noite sentava para comer com os ricos e poderosos. Mas a religiosidade faz a gente passar de largo de quem precisa. A religiosidade faz a gente se afastar de quem mais necessita. Quando passava o levita e quando passava o sacerdote, o que eles faziam? Opa, o que será que está acontecendo aqui? Sabe por quê? Porque levita e sacerdote tinha dia e lugar para cultuar a Deus. E tem muita gente que está vivendo a vida espiritual, e talvez eu não devia nem chamar de vida espiritual, mas a vida religiosa é assim, eu tenho um dia e um lugar, é quinta-feira e domingo, ali naquele endereço, lá eu cultuo a Deus, ali eu vou lá, canto minhas musiquinhas, faço minha oração, dou até um dinheiro lá na igreja, e minha obra está feita. E o Espírito Santo está dizendo para você hoje, que aqui é treino e lá fora é jogo. Aqui a gente ensaia e lá fora é que as coisas acontecem. É quando a gente passa pelas pessoas, que elas têm que ser impactadas pelo que nós somos. Lá no seu trabalho você pode trabalhar por escala. Mas eu quero dizer que até servir aqui na igreja você serve por escala. Mas deixa eu te falar uma coisa, vida espiritual não tem escala. Não tem hora e nem endereço. A mulher perguntou para Jesus em João capítulo de número 4. Olha, dizem que é neste monte que deve adorar. Os judeus dizem que é no outro monte que deve adorar. Eu quero saber quando é que se deve, onde que se deve. Jesus diz assim, está chegando a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, na devoção e na prática, no louvor e na ação. Deus vai se manifestar no meio da sua igreja. Aqueles dois passam de largo, eles passam ao largo, por quê? Porque estavam voltando do templo e disseram assim, já cumpri a minha escala, já fiz meu sacrifício, já participei do culto, já queimei o incenso, já cumpri a obrigação. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está hoje chamando gente que serve gente, gente que serve gente, gente que serve gente, e isso é agradável ao Pai, isso é agradável a Deus. Quantos podem dizer amém aqui neste lugar? Que hoje o espírito da religiosidade caia por terra e a gente comece a ter uma vida devocional que impacte a vida do outro. Eles passaram de largo e deixaram o homem meio que morto. E Jesus não por acaso escolhe a figura do samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano, quando os dois reinos se dividiram em Israel, em reino do norte e reino do sul, um reino com a capital em Samaria, outro reino com a capital em Jerusalém. Quando esses dois reinos se dividiram, os samaritanos é uma parte do povo que fez uma mistura, que se misturou com outros povos, que deixou que o mundo entrasse neles. E os judeus se consideravam então tão superior, que o samaritano era tratado como cachorro, como alguém de segunda classe. E esse é o Jesus que eu creio, que ele pega quem não é, ele pega os piores para servir de exemplo. Você não se ofende não? Mas se a gente está aqui é porque a gente não era tão bom quando a gente pensava que era, não. Porque ele pega aquele que ninguém acredita, que ninguém aposta, aquele que não tem, aquele que não é. Ele pega aquele que não pode, ele pega aquele que não tem a condição, ele pega aquele que vai criar um choque na cabeça das pessoas.
O apóstolo Paulo disse, ó, não foram muitos de nobre nascimento, nem os de muita cultura. Ele vai e busca onde ninguém acredita, os improváveis de Deus estão sendo alcançados nesses dias. Deus está pegando quem ninguém acredita para fazer a obra dele. Ele pega o samaritano para mostrar, eu faço com quem eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero e onde eu quero. Ele está pegando o samaritano para dizer o seguinte, aqueles que vocês nunca postaram, nunca acreditaram, é com esses que eu vou fazer uma grande obra. Ah, se você entendesse o que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você hoje aqui nesta noite. Que de certa forma as nossas debilidades vão ressaltar as qualidades dele. Que de certa forma o que eu não sou e o que eu não posso vai ressaltar quem ele é e o que ele pode. E que as nossas imperfeições vão mostrar que ele é perfeito, e quando ele age, meu irmão, ninguém pode impedir, ele está pronto para superar a minha debilidade, a sua debilidade, e nos levantar em uma posição na presença dele. Eu não sei qual diagnóstico, qual preconceito você sofreu, eu não sei qual juízo lançaram sobre você, ou o valor que te deram, a nota que te deram, a avaliação que fizeram de você, mas eu sei de uma coisa, Deus te escolheu, Deus te pôs aqui essa noite, e Ele vai usar você, e Ele vai usar a sua família, e Ele vai usar a sua casa, porque talvez a sua casa era a mais pobre da rua, era a mais confusa da família, talvez você era o que ninguém acreditava, era o que menos esperavam, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está pegando aquele que não era, aquele que não podia, aquele que não tinha, para mostrar que quando Ele transforma, quando Ele unge, quando Ele abençoa, quando Ele, oh meu Deus, eu sei que algo tremendo vai acontecer. Ele pega o samaritano, que é uma provocação. Deus está te escolhendo porque Ele vai fazer uma provocação em alguns. Diz o texto, que certo, verso de número 33, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Vou pontuar algumas coisas aqui, eu quero que você entenda o que eu vou falar. Quantos querem viver a vontade de Deus? Quantos querem glorificar a Deus com a sua vida? Pergunta 1, você está disposto a mudar a sua trajetória? Pergunta 1, você está disposto a deixar Deus interferir no seu caminho? Porque a minha Bíblia diz que aquele homem parou o caminho dele para cuidar do outro. Eu lhe pergunto, você vai colocar o interesse de outros à frente dos seus? Será que o egoísmo pode ser varrido para fora da sua vida hoje? Cuidado com as respostas que você vai fazer a partir de agora. Elas serão muito comprometedoras. Mas aquele homem para o seu caminho, muda a sua trajetória, porque o seu coração se compadece de alguém. Faço mais uma pergunta para você. O que tem feito o seu coração queimar nesses dias? O que tem feito o seu coração queimar nesses dias? A dor do mundo tem feito queimar o seu coração nesses dias? A necessidade do outro tem feito o seu coração queimar nesses dias? Porque eu não quero ter o meu coração queimando só por aquilo que eu quero. Eu não quero ter o meu coração queimando só por aquilo que eu desejo. Eu quero ter o meu coração queimando por aquilo que Deus ama. E o que Deus ama são pessoas. O que Deus ama é gente. E eu lhe pergunto, a condição das pessoas tem doído em você? Eu estou falando de dor. Quando aquele homem vê o estado do outro homem, o coração dele se compadece. Ele diz, eu não posso continuar o meu caminho sem que eu ajude esse a encontrar o caminho dele. E quantas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso caminho e não temos ajudado ninguém a seguir seu caminho.
Hoje Deus te trouxe aqui para te levantar. Te dar uma missão. A gente tem passado por muita gente caída. Quem está me entendendo aqui nesse lugar essa noite? Sabe o que ele faz? Ele desce do cavalo. É uma posição e você desce da posição. É um lugar e você desce do lugar. Jesus desceu. E a gente precisa descer também. Toque em alguém e diga: Jesus desceu. E a gente precisa descer também. Filipenses 2:11 diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se humilhou, tomando a forma de homem, e como homem se fez servo, e como servo se sujeitou à morte, e à morte de cruz. Pelo que Deus, quando você desce, Deus exalta. Toque alguém e diga: quando você desce, Deus exalta. Diga: quem se humilha é exaltado. Quem desce, sobe. O texto diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, nome ao qual todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor. Agora escute o que eu vou lhe dizer. O texto começa dizendo, tudo isso que eu recitei aqui de Filipenses 2:11, começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo desejo, a mesma vontade de descer, a mesma disposição para descer. E ele desce e se coloca no nível de quem precisa. Mas é interessante que ele não só se aproxima, mas ele mexe nas feridas. E eu quero orar aqui agora com você, se você puder levantar a mão. Tem muita gente ferida perto de você. Nós estamos perto de uma sociedade doente. Mas eu quero orar para que Deus te ensine a tratar feridas, tratar os feridos, curar os feridos, tocar os feridos. Ele tinha duas coisas para aplicar sobre a ferida. Tinha azeite e tinha vinho. O azeite e o vinho. O vinho é álcool. Para que serve? Para limpar. Deus vai te dar capacidade de limpar feridas. E o azeite, só fosse uma pomada, um bálsamo, cicatrizar, para fechar. O Espírito Santo está passando aqui hoje. Jesus está aqui hoje. E eu estou tirando aqui, ó, igual ele tirou da bolsa dele, eu estou tirando azeite aqui hoje. Estou tirando vinho aqui hoje. E está passando na ferida de algumas pessoas. Vai começar a ser fechado, curado, restaurado. Gente caída vai ser levantada neste lugar para a glória de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. Sabe o que ele faz? Diz o texto: e colocando sobre o seu próprio animal. Outra pergunta que eu lhe faço: você está disposto a dar o seu lugar a outro? Estou terminando já.
Você está disposto a ceder sua posição a outro? Agora ele que vinha com seu cavalo, ó, desceu. Ele coloca o outro em cima do seu cavalo e vem como um servo. É o que Jesus fez por mim e por você. E o que Ele está pedindo para a gente replicar, refazer. Um evangelho de misericórdia, de graça, de favor de Deus. Conduzindo. Aí ele vai a um lugar que é uma hospedaria. A perfeita figura da igreja. Traz os feridos para a igreja. Jesus tem trazido os feridos para a igreja. Jesus tem conduzido os feridos à igreja. Traz quem está ferido para a igreja. Traz quem está precisando para a igreja. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Porque o verdadeiro culto não estava acontecendo no templo onde estava o levita e o sacerdote. O verdadeiro culto estava acontecendo na beira da estrada. Porque se não tiver vida, é terrível isso. E esse homem vai até a hospedaria. Ele cuida. E sabe o que ele diz para quem está lá na hospedaria? Continue aqui cuidando dele. Porque quando eu voltar, eu vou lhe recompensar. Aleluia. Ele põe a mão no bolso e tira o dinheiro para os cuidados. Mas ele diz que a recompensa vem depois. Eu volto a pensar no bom samaritano como Jesus, que tem nos dado recursos para cuidar, e que nos prometeu voltar e nos recompensar. Tudo que recebemos então tem um propósito. Você não recebeu recompensa nenhuma, você recebeu recursos. A recompensa vem no céu, a recompensa vem na volta de Jesus. Não pensa que esse dinheiro na conta é recompensa. Não pensa que essa casa é recompensa. Não pensa que esse carro, esse cargo, esse salário é recompensa. Deixa eu te dizer, tudo isso é recurso. Recompensa vem quando o Senhor voltar. Recompensa vem quando o Senhor voltar. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós temos é recurso para cuidar de quem Deus tem colocado perto da gente. Hoje eu vim aqui profetizar essa palavra, essa mensagem para te dizer: Deus está olhando para você e está com uma grande expectativa que você faça a diferença por aqueles que cruzarem com você no caminho. Deus está com uma grande expectativa de uma igreja que não apenas se reúne, que não apenas vem aqui e faz uma festa. Não, Deus está com uma grande expectativa com uma igreja que aqui treina, aqui se prepara, aqui se fortalece, mas a coisa, o culto, a celebração acontece quando ela se espalha pelas ruas da cidade, no trabalho, na escola, na vizinhança, entre os amigos, operando verdadeiros milagres. Nós estamos muitas vezes esperando que um milagre aconteça, e amém, eles acontecem.
Mas esse é um texto que não fala de milagre, fala de cuidado, fala de remédio, fala de dedicação, fala de atenção. Podia esse texto contar a história, e foi lá o samaritano, colocou a mão sobre a ferida e a ferida fechou. E a gente gosta quando a Bíblia conta história de milagre, sim ou não? Mas o texto não está contando isso. Sabe o que o texto está contando? Que foi alguém que limpou ferida, foi alguém que colocou remédio, foi alguém que levou o outro para descansar. Ou seja, está dizendo o seguinte: o maior milagre, o grande milagre, não seria essa ferida fechar, mas foi alguém abrir mão do seu próprio caminho, abrir mão do seu tempo, abrir mão dos seus recursos, abrir mão da própria vida em favor do outro. Este é o grande milagre, este é o grande milagre do Evangelho, que Cristo Jesus deu a vida dele por nós, e que nós podemos dar a nossa vida também por outros. Que a gente pode dar a nossa vida a outro, que a gente pode se doar pelo outro. Jesus então pergunta para aquele homem: qual destes lhe pareceu o seu próximo? O homem disse que usou de misericórdia. Então Jesus disse, final do verso 37, vai e procede tu, vai e faze tu o mesmo. Deus quer fazer de você um instrumento de cura. Diga para quem está perto de você: Deus quer fazer de você um instrumento de cura. Fique de pé, por favor.